Samuel Isaac Benchimol, um homem além do seu tempo. Há quem construa na trajetória da vida sua própria história. O amazonólogo e professor Samuel Isaac Benchimol pôde apresentar-se a partir da sua inserção no mundo do saber e ao futuro, tendo como referência a busca do conhecimento e o trabalho, que por muitas décadas determinaram os rumos do nosso desenvolvimento regional, cuja principal marca foi a promoção do homem da Amazônia e a sua população ribeirinha. A Amazônia torna-se hoje, queiramos ou não, órfão da presença física do intelectual que sabia defender com maestria os problemas, tais como mudanças climáticas mundiais, regulação do mercado, bem como o debate sobre o uso da água e a biodiversidade. Foi o pioneiro no debate hoje em voga sobre o mercado de carbono. Ele não tinha dúvida que para defender-se a soberania nacional era absolutamente necessário estudar o papel da Amazônia e o que ela desempenha no contexto nacional e internacional. Outra identidade presente na vida do professor Samuel Benchimol é a afirmação de que a cada instante da vida ele se encontrava com a dinâmica de fazer algo inovador, diferente, construtivo e educativo, e com tal magnitude de que outras pessoas pudessem compartilhar essa grandeza. Ele defendia a convicção de que o homem é o mestre do seu próprio destino. O grande homem olha o mundo e percebe que há nele a presença de algo que o desafia a uma nova missão. A vida é uma aventura em que os justos e os bons, apesar das provas e desafios, afirmam com a força de seu caráter e com suas ações as marcas de uma singularidade e de grandeza de suas atitudes. Eis o diferencial que distingue as almas nobres daqueles que vivem nas sombras ou se contentam com a pequenez de seus sentimentos. A trajetória do homem, Samuel Isaac Benchimol, foi e é porque deixou exemplo de seus múltiplos compromissos com a vida e com a possibilidade de construção de uma sociedade fundada no respeito aos valores humanos, ao Estado de Direito e com profunda consciência do valor da cidadania, escudada na justiça social. Esses fundamentos já estavam desde a tenra idade, arraigados em sua consciência. Os homens não valem pelo privilégio da fortuna de que desfrutam ou do poder que eventualmente conseguem empalmar, mas pelo que produzem em prol da coletividade. Ele, Samuel, foi um vitorioso, pois sua vida foi alicerçada na crença de seus pais, de que o maior patrimônio que poderia legar aos filhos é o conhecimento. A Amazônia também está presente no roteiro da imigração judaica de homens e mulheres que souberam construir economicamente o nosso território nas barrancas dos rios. A presença de Samuel Isaac Benchimol na Academia Amazonense de Letras foi brevíssima. O curto tempo em que conviveu o amazonólogo, o pensador, o educador, escritor e intérprete da Amazônia, não ofuscaria o clarão incandescente de que ele espargiu no salão do pensamento amazônico, sob a poltrona de José Veríssimo, referta de luzes, saberes de Coriolando Duran, de Djalma Batista, Otávio Mourão e de Marcos Barros, hoje a ilustrá-la, empossado no dia 11 de abril de 2002. A inelutável circunstância privou-nos muito cedo da amável convivência com o mestre nesta confraria. Mas aqui ficaram perpetuados os livros, a sua vasta e rica produção intelectual.
lições monumentais sobre a Amazônia, legado que está sendo preservado na biblioteca particular e que é mantida pela família. Quando Samuel Benchimol nasceu, sua família tinha bens. Seu pai, empresário, aviador de estivas e seringalista, cujos seus estabelecimentos estavam ligados na fronteira do sudoeste amazônico, precisamente no rio Abunã, próximo a Rondônia e ao estado do Acre. Na primeira década de 1926, Samuel Isaac Benchimol tinha apenas 3 anos de idade. Não podia compreender o momento definitivo do ciclo do látex, que já vinha declinando desde 1913. Foi um período difícil. As dificuldades financeiras, movidas por esta economia regional, levaram seu pai a tomar a decisão de se instalar no rio Madeira e Guaporé. E muito mais além, nos inúmeros subafluentes do rio Abunã, Rapirã e Chapirã. Naturalmente se fez acompanhar de toda a sua prole, inclusive de sua irmã Robine, esta recentemente nascida. Era a tentativa de buscar novas economias para soerguer economicamente. Foi um dos períodos mais difíceis da vida da família Benchimol. Anos de pobreza, de miséria e doença. Este momento marcou para todos da família a penúria que vivenciaram. Seus 2 filhos, Rafael e Alice, tiveram como berço de nascimento o seringal. Depois de algum tempo, a família já residindo em Belém do Pará, foi quando, estimulado pelo tio José, irmão de sua mãe, a família resolveu transferir-se para Manaus, pois Belém do Pará não havia oferecido emprego e dignidade ao seu pai. Samuel Benchimol, em uma de suas obras, fez a seguinte narrativa. E assim nos fala Samuel. Poucos meses depois, singrava docemente as águas do majestoso Amazonas o Júpiter, gaiola que levou aproximadamente 12 dias de viagem de Belém a Manaus. Dentro de uma multidão se acotovelava numa balbúrdia nunca vista. Lá também encontrava-se minha mãe e seus filhos. Agora, a prole crescia mais um, o Alberto, que nasceu no dia 26 de abril de 1932, em Belém, como recordação da nossa estada na capital guajarina. Só meu irmão Rafael ficara em Belém, devido aos exames no ginásio Paz de Carvalho não terem terminado. Habituei-me desde logo a entrar em contato com a selva selvagem e admirá-la. E quem assim não faria diante de uma paisagem que se apresentavam repentinamente e logo desaparecem? Também aprendi a amar a natureza, os habitantes das vilas, lugarejos, onde vegetam famílias sem ar, sem educação, sem saúde, sem vida. E o nosso gaiola Júpiter, indiferente, rasgava a massa líquida, apitando vivamente, dando como seus últimos estertores aquela verdadeira odisseia, digna de ser escrito e cantada para os nossos vales. Eis que surge, envolta em bruma densa, um ponto que os passageiros afirmavam ser Manaus. Eu, de minha parte, continuava extasiado. Tal foi a impressão que me causou a união das águas do Amazonas e do Rio Negro. A Baía do Rio Negro era, sem favor, um dos mais lindos panoramas que a natureza fez colocar na porta da princesa das selvas. Manaus é uma pérola perdida no meio da floresta e os passageiros que está acostumado ao fastidioso e cansativo panorama do verde de suas viagens, sente-se emocionado ao entrar na cidade
lindamente traçada, com suas avenidas e praças bem iluminadas, com seus edifícios públicos e particulares tão harmoniosos. Aportamos em Manaus, depois de preenchidas as formalidades legais do porto. O término da viagem foi um alívio para minha mãe, pois foi bastante maçante. Além disso, as preocupações que enchiam sua cabeça pensando na futura educação de seus filhos, agora em número de 6, e nos meios para a subsistência da família. Mas Deus ajuda aqueles que têm vontade de trabalhar. E o nosso pai começou a erguer sua vida depois da esperança do ouro negro terem desvanecido. As dificuldades tendiam a aumentar, pois Manaus nascera mais 2 irmãos, Saul e Benjamim. Éramos 8 bocas. Foi uma luta em que só os fortes resistem. Só com um ideal superior elevado é que se consegue transpor esta situação. Como guarda-livros, trabalhando em Manaus, ele trabalhava todos os dias. E como se isto ainda não desse conta, ainda levava para casa trabalho que fazia à noite. Que belo exemplo um pai de família consciente de suas responsabilidades. Que abnegação para dar melhores e felizes ao lar que ele soube inteligentemente criar. Aportamos em Manaus no dia 11 de novembro de 1933. Uma das primeiras preocupações da minha mãe foi matricular-me no curso de admissão juntamente com meu irmão Israel para a escola de comércio e eu para o ginásio. Fiz o curso de admissão com o professor José Chevalier, na rua Doutor Moreira, canto com a Quintino Bucaúva, rua em que eu nasci. Era grande a minha ansiedade para o ingresso no ginásio amazonense Pedro II. Felizmente, fui aprovado com a média 5,5. Novas perspectivas, novos horizontes se abriram aos meus olhos. Novas responsabilidades teria que alçar, mas isso nada significava para quem tinha vontade de lutar. Lancei-me de corpo e alma aos estudos e ao contato cotidiano com os livros. A imensa floresta amazônica, entrecortada por grandes cursos fluviais, acolheu aqueles que souberam aproveitar seus recursos naturais de forma sustentável. A floresta, mesmo antes da exploração da borracha, abriu suas portas para o povo judeu, que, como verdadeiros pioneiros, que chegaram em busca de dias melhores, e com muito suor desbravaram e criaram oportunidades de negócios na Amazônia. Eles buscavam a terra prometida e acabaram escrevendo suas histórias na economia de nossa região. Traziam consigo a vontade de trabalhar e conquistar seus espaços, principalmente nas 2 principais capitais de nossa região, Manaus e Belém, cidades que viviam do luxo e da riqueza gerada pelo látex, com grandes lojas de produtos importados diretamente da Europa. Mas muitos imigrantes judeus, entretanto, embrenharam-se na Amazônia adentro, como foi o caso da família Benchimol, que foi parar na fortaleza do Abunã para trabalhar em plena floresta. Falar do Samuel é muito fácil, porque ele foi uma pessoa especial. E nós fomos para o Seringal
em 1921, e a minha mãe teve o primeiro filho, o segundo, o Samuel é o terceiro filho. O Samuel quase não brincava. Ele não empinava papagaio, ele não jogava bolinha, ele não teve infância. O negócio dele era estudar. Ele era dia e noite trancado lá no quarto, a bom estudar, e era só isso. Nunca brincou de botar bolinha e papagaio, não era com ele. A influência da minha mãe para sair do seringal foi muito determinada. Ela era uma pessoa jovem, mas ela era muito... Ela sabia o que ela queria. Porque meu avô deu grandes princípios para ela. Disse para ela: minha filha, vá para o seringal. O seu marido vai, então você não pode deixar de acompanhá-lo. Naquele tempo, marido acompanhava a mulher, né? A mulher acompanhava o marido. Quando meu pai chegou no seringal, mas o Samuel ainda não tinha nascido, as pessoas que estavam, os seringueiros que estavam em volta da canoa, disseram: mas esse homem é muito ruim. Trouxe essa mulher linda para morrer aqui. Aí a minha mãe teve vontade de voltar. Poxa, sempre morrer aqui, eu quero voltar para Manaus. Mas não voltou. Ficou lá anos e anos e anos. Aí ela já tinha o Israel, ela engravidou do Rafael. Aí teve um filho lá no seringal, com muita dificuldade. Foi um parto dificílimo, mas ela sobreviveu. Aí, quando ela engravidou do Samuel, ela veio para Manaus. Aí ela teve filho em Manaus e voltou novamente para o seringal. Aí, aquela história que eles ficaram em Belém do Pará. O Samuca nasceu na Quintino Bocaiúva, aqui em Manaus, na casa da minha avó. Ele era uma criança muito inteligente e a minha mãe não queria que os filhos vivessem no seringal, porque o seringal que nós vivíamos era muito, muito triste. Não tinha nada, não tinha professor. O Samuel foi alfabetizado em Porto Velho, porque nós morávamos mesmo em Fortaleza do Abunã, do território federal do Guaporé. Ele escreveu muita coisa interessante. E ele sempre perguntava para o meu pai: conte mais coisa, papai, como era a vida no seringal. O meu pai no seringal, ele era tudo. Ele era advogado, ele casava, ele enterrava, ele fazia papel de um grande
escrivão. Mas, graças à minha mãe, nós saímos do Seringal pela determinação dela. Ela falou para o meu pai: eu constrói um barraco aqui, atrás da nossa casa, que eu vou encher com os princípios. São umas bolinhas desse tamanho de borracha. Aí o meu pai disse: está bem, vou fazer. E ela costurava para os seringueiros, porque lá não corria dinheiro. Então os seringueiros pagavam as roupas que ela fazia, que o seringueiro tem uma roupa própria de manga comprida, por causa de um bicho, calça comprida. Então ela começou a alinhar esses princípios. No dia que ela encheu esse barracão, ela dizia para o meu pai: no dia que eu encher esse barracão, eu vou me embora daqui. E levo as minhas duas filhas, que eu já tinha nascido, e a Mana também. Aí, quando ela encheu o barracão, ela foi lá e passou um regatão, que se chama, é um barco. Aí chamou o cara lá e disse: vem cá, quanto é que o senhor me dá por esse barracão de princípios? Ele disse: o que a senhora quer, dona Lili? Ela disse: eu quero passagem para mim e para minhas duas filhas. Então pode entrar no barco. Ela virou-se para o meu pai e disse: agora tu ficas aqui, se tu gostar de mim, tu me segues. Se não, tu fica aqui, porque eu vou me embora com meus filhos. Os filhos dela, meus irmãos, eram Israel, Rafael e Samuel, que estavam em Belém do Pará, estudando para serem doutores. Mas ela sempre dizia: meus filhos vão ser tudo doutor. Eu não quero filho de seringueiro. O Samuel estudou em Belém do Pará, no Colégio Progresso Paraense, que era financiado pelo meu tio, porque meu pai e minha mãe não tinham recurso para pagar o colégio. E a minha mãe tinha um irmão que tinha recurso, tio José. E ele que financiou todo o colégio. Mas o Samuel sempre foi um menino muito estudioso. Na hora dele estudar, ele dizia para minha mãe: não me perturbe, eu só quero estudar. E a minha mãe às vezes dizia: meu filho, vai comprar pão aqui na padaria? Ele falou: mande esses meninos eram os irmãos dele, meus irmãos, manda esses meninos comprarem pão, porque eu não vou não, eu preciso estudar. Ele teve grandes amigos que estudaram com ele: Plínio Ramos Coelho, que foi governador, Áureo Melo, Aguinaldo Bittencourt Filho, Jauari Marinho, Moisés Israel. Todos foram pessoas que se distinguiram na sociedade amazonense como pessoas, como intelectuais, como governadores. A minha mãe pegou os 3 primeiros filhos e levou para Belém do Pará, para que os meus tios e minha avó educassem os meus irmãos, Israel, Rafael e Samuel. O Samuel foi sempre um menino muito distinguido na escola. E com 19 anos, ele escreveu o primeiro livro dele, que foi orientado pelo professor Aguinaldo Bittencourt, sobre o cearense na Amazônia. Ele era apaixonado pela Amazônia, porque o meu pai era apaixonado pela região amazônica. Na ocasião em que nós nós vendemos os 10 milhões de televisores para a população brasileira, nós fornecemos à população pobre 4 elementos básicos para que ela tenha pelo menos um mínimo de conforto, já que ela vive tão empobrecida,
compreendeu? Por falta de emprego, por falta de alimentos, por falta de educação, saúde, transporte, segurança. O homem, quando chega, o paulista, quando chega na sua casa, cansado, depois de 10, 12 horas, ele pôde comprar uma televisão graças à Zona Franca de Manaus, que rebaixou os custos de 500 para 300. Ele ganhou um prêmio sobre o cearense na Amazônia e começou aí o desejo de sempre, quando ele conversava com meu pai, saber tudo sobre a Amazônia. E ele passou a ser um grande amazonólogo. Ele foi professor da Faculdade de Direito, muitos anos, se aposentou como professor, recebeu honrarias de mestre e sempre se distinguiu como escritor. Escreveu 100 livros em diversos assuntos e mais focado na região amazônica. O primeiro emprego do Samuel foi na Paner do Brasil. Ele era despachante de avião. Mas ele não trabalhou muitos anos, porque ele foi logo mais, ele foi estudar nos Estados Unidos, fazer um mestrado dele. Quando voltou, já voltou para trabalhar na Bemol, porque quando meu pai fundou Benchimol Irmão, o Samuel não tinha maioridade absoluta. Meu pai teve que emancipá-lo para que ele fosse sócio da empresa. Porque o meu irmão Israel trabalhava numa farmácia e não gostava daquele trabalho. Aí ele chegou em casa e meu pai, ele disse para o meu pai: eu não quero mais trabalhar na farmácia. O papai disse: não tem importância. Ele foi para a sala e fez o primeiro contrato social de Benchimol Irmão. Mas ele fez para o Jael e para o Samuel. Aí, mas como o Samuel não tinha a idade, ele tinha 19 anos, ainda não tinha maioridade absoluta, que é 21, aí meu pai teve que emancipá-lo para ele participar. A imagem, tanto no trabalho quanto em casa, era meu pai com um livro, uma revista ou um jornal das mãos. Isso marcou toda a nossa vida e a nossa infância, porque esse desejo, essa curiosidade contínua pelo aprendizado foram muito fortes no exemplo e na inspiração que ele deixou para toda a família. Nós conversávamos muito também. Ele
interrompia a sua leitura sempre que um dos filhos o procurava para conversar sobre qualquer que seja o assunto. Ele estendia essas conversas e enriquecia com o seu conhecimento todas as vezes que nós o buscávamos para falar sobre alguma coisa. E não foram poucas as vezes que isso aconteceu ao longo da nossa vida. Desde muito pequeno, eu me recordo, havia uma cadeira assim ao lado, que era onde nós sentávamos quando queríamos conversar ou precisarmos de algum tipo de orientação. E logo ao lado, a biblioteca, onde estava um grande acervo de livros e de conhecimento, e que ele tinha sempre grande entusiasmo de nos indicar e recomendar algum tipo de publicação. Gostava também de escrever, mas menos do que de ensinar, né? Escrever dá um pouco mais de trabalho, mas ele conseguia fazer isso e trabalhar simultaneamente. Muitas vezes a gente vinha aqui, ele estava exatamente redigindo um texto, mas interrompia, conseguia resolver um problema ou dar uma opinião. Família voltada muito para a Amazônia. Meu pai era um homem simples, que gostava de ler, de estudar, aprender e de ensinar. Ele tinha uma memória privilegiada, principalmente números. Ele gostava muito, ele era uma pessoa estatística, gostava de fazer tudo estatística sobre a Amazônia, os dados. E nós fomos criados nesse ambiente de muita tranquilidade, mas de muito trabalho. Ele sempre tentava fazer dos filhos, incentivar o empreendedorismo, mas também o aperfeiçoamento intelectual. Ele foi um exemplo para os filhos, para os netos e para os alunos, para os seus alunos, porque ele conversava, ele gostava de estar no meio dos jovens e ele conseguia fazer da atividade dele empresarial ao mesmo tempo que ele fazia o que ele mais gostava, que era de ser professor. Isso, na realidade, era o que ele mais gostava de ser. Desde muito jovem, ele se dedicou na parte de escritor, que ele fez a parte se preparando, estudando sobre a região, fez uma análise geopolítica da região amazônica, com a migração nordestina, que foi a base essencial da ocupação da Amazônia. Eu fui ser aluna do meu pai na Faculdade de Economia, no curso de Economia Política. A minha formação é engenheira, eu sou engenheira civil, mas você podia fazer cursos dentro da universidade. A gente saía todo dia de manhã, porque a aula era de 7 às 8 da manhã. Então, nós íamos juntos, era muito prazeroso para mim, conversando sempre. Ele era muito aberto, tinha uma facilidade de ensinar e de conversar muito grande. E na escola, eu via ele como mais estava tão acostumado a dar aula em casa, que era mais uma hora que ele ficava conversando com todos os jovens, porque na realidade ele tinha muita facilidade de dar aula. Eu creio que o professor Benchimol foi um dos primeiros pesquisadores brasileiros a enxergar a Amazônia como uma dimensão de complexidade. A Amazônia é uma região complexa. Ela não é só complexa porque ela é o reino da diversidade sociocultural. Ela é complexa porque essa interação meio ambiente, homem, formas de adaptabilidade e resistência histórica compuseram seres sociais únicos aqui na região. Então essa é uma dimensão que eu acredito seja uma grande agenda de pesquisa que permita à sociologia, ao estudo das interações, ao estudo dos processos sociais e, sobretudo, das estruturas em ação, aprofundar e, de certo modo, realçar
contribuições importantíssimas que o professor Benchimol trouxe à inteligência da Amazônia. A forma pela qual o cearense se adaptou da Amazônia e a forma pela qual os empreendimentos econômicos encontraram essa mão de obra e nos seus investimentos essa mão de obra passa a ter um lugar, quando Benchimol nos mapeia isso, quando ele faz uma morfologia dessas dimensões, ele de certa forma diz, aqui está a formação social e econômica da Amazônia. Essa formação social e econômica não se dá por acaso, e essa formação social e econômica tem uma especificidade. Essa especificidade marcará para sempre os sujeitos econômicos da Amazônia. Você calcule, para produzir um saco de farinha, um saco de farinha de mandioca, que leva 6 meses, essa farinha de mandioca vale hoje R$10, uma saca de 50 quilos, é levar o caboclo à miséria. Não tem condição. A população está extremamente empobrecida. Sem estrutura, não tem nem energia elétrica no interior. Se não tem energia elétrica no interior, não tem água. Se não tem água, não tem vida. O maior contato do Benchimol com a pesquisa científica veio por meio de uma história da mentalidade dos investimentos na Amazônia, dos investidores da Amazônia e especialmente dos projetos de desenvolvimento da Amazônia. Quando Samuel Benchimol faz esse filtro, né, no âmbito das histórias das mentalidades, ele simultaneamente pesquisa o Estado Nacional, quando ele relaciona os projetos de desenvolvimento brasileiro, os empreendedores da Amazônia, ou seja, quem são os homens de ação e aqueles que pensam em melhorar e desenvolver a economia regional e nacional, e de que modo a região se prepara, se adequa ou recebe essas contribuições. E o Samuel Benchimol, com esses dois elementos, articula algumas variáveis de compreensão da Amazônia e de explicação de como o progresso científico e que como o desenvolvimento científico e tecnológico pode contribuir para aperfeiçoar essas formas de adaptabilidade e para que essas formas de adaptabilidade possam trazer resultados positivos no bem-estar das populações, do meio ambiente, da Amazônia e do Brasil. Isso é um aspecto que eu considero muito importante. Manaus tornou-se uma cidade-estado, né? Houve o êxodo rural durante os últimos 40 ou 50 anos, desde o fim do ciclo da borracha. Não houve uma economia que substituísse o parque extrativista daquela altura. Houve uma obsolência do parque extrativista, a metodologia muito primitiva, etc. O surgimento dos sintéticos. Então essa economia não tem como substituir, a não ser que se criasse um modelo altamente sofisticado. O Benchimol também vai mostrando as dificuldades, vai mostrando os impasses e, sobretudo, vai mostrando o modo pelo qual essas pessoas pacientemente lidam com essas dificuldades. E aí ele cria uma dimensão fundamental na compreensão da Amazônia, que é como essas populações sobrevivem, como elas se adequam a distintos projetos e, especialmente, como elas sobrevivem em momento de crise e em momento de apogeu. Porque não interessa só para o Samuel Benchimol a Amazônia ribeirinha, interessa a Amazônia urbana, interessa a Amazônia indígena, interessa a Amazônia dos seringais, dos castanhais, a Amazônia do extrativismo, a Amazônia cabocla. Mas, sobretudo, porque eu creio que traz no âmago da obra do Benchimol não só um desejo, mas uma antevisão de que são exatamente essas populações que vão indicar para as ciências, vão indicar para os setores econômicos e vão indicar para os governos o modo especial pelo qual a Amazônia sobreviverá e dará uma contribuição enorme, como já deu, ao desenvolvimento social brasileiro. Todo mundo vê o Samuel Benchimol como economista, todo mundo vê o Samuel Benchimol como jurista,
Todo mundo vê o Samuel Benchimol, até por sua formação como sociólogo. Eu acho que ele fez uma antropologia econômica da melhor qualidade. Relacionar adaptabilidade e atividade humana com um tipo social específico, sublinha, adaptabilidade humana, economia e um tipo social específico, isso constitui um destaque fundamental nas formas de compreensão dos sujeitos. E nessas formas de compreensão, a antropologia tem um lugar especial, né? Que é o lugar que reconhece as especificidades, mas as especificidades que são simultaneamente produtoras, coletoras e são também constituintes da cultura, né? Os sujeitos que conseguem desenvolver a adaptabilidade dessa forma, eles são os sujeitos sociais mais importantes das formas de interação da Amazônia. E ele faz melhor quando ele esclarece qual é a tipologia da sustentabilidade necessária para que a Amazônia possa realmente contribuir em toda a sua complexidade para que o homem, o meio ambiente, o Brasil e a região tenham um lugar especial nos processos históricos da nossa formação social. Então eu digo no meu trabalho que a Zona Franca de Manaus fez pela empobrecida população pobre brasileira mais do que Betinho já fez com o programa do Brasil Solidário. Porque ele levou lazer, educação, inclusive campanha de vacinação. A campanha de vacinação não teria êxito no Brasil se não fosse televisão. Porque o povo não lê o panfleto, mas ele vê. Ele não é cego, nem surdo. Ele pode ser analfabeto funcional, ele pode não entender, mas ele não é cego, nem surdo e tem raciocínio, né? Porque meu pai era sempre uma pessoa muito simples e de todas as suas características que eu admiro, essa talvez seja a principal, né? Ele é uma pessoa despojada de desejos materiais. Meu pai não só foi usar um carro com ar-condicionado por insistência minha. A própria casa não tinha ar-condicionado, até que eu tivesse voltado dos Estados Unidos e falei, mas puxa, por que não colocamos, vendemos tantos ar-condicionados na empresa, por que não usamos a nossa casa? Então, assim, mas não era iniciativa dele, foi uma iniciativa das outras pessoas nesse processo. E isso mostra a simplicidade também ao vestir ou usar. Era uma pessoa de gostos muito simples, comia pouco também, então também não tinha, vamos dizer assim, grandes prazeres nessa área de alimentação e etc. Era uma pessoa que pensava moderno. Aliás, nesse caso, minha mãe também, mas especificamente no caso dele, a pessoa que estava sempre pensando à frente e como lia muito sobre o que se passava no mundo inteiro, trazia conceitos novos e conceitos modernos, conceitos atuais. Convivia também muito bem com as diferenças. Entendia que as pessoas não eram iguais e que nós tínhamos que aceitar as pessoas da forma como elas eram e, portanto, tirar o melhor desse convívio. Dentre os vários orgulhos que ele tinha na organização, o maior deles era quando nós nos colocávamos na liderança do recolhimento de impostos. Isso sempre marcou muito a organização e até hoje esse valor da integridade é o principal elemento na condução das nossas empresas aqui. E também nas nossas vidas pessoais, né? O objetivo de sempre fazer as coisas certas, de não tirar proveito de situações, de não nos aproximarmos do poder. Isso foi uma outra coisa muito importante. O pai nunca gostou de estar muito próximo dos centros de poder. Conhecia todos os políticos,
porque tinha uma certa influência intelectual sobre eles, mas jamais eu posso recordar de qualquer situação em que nós tivéssemos pedido algum tipo de favor ou benefício. Atuou também como líder da comunidade judaica durante muitos anos, emprestando, vamos dizer assim, o seu prestígio, o seu tempo também para a nossa congregação. Portanto, eu acho que um dos aspectos mais raros da sua trajetória é justamente ter conseguido sucesso nessas três frentes. Como professor, que de todas atividades era a que ele mais gostava, porque desenvolvia amizade com jovens, se mantia renovado e aprendia, porque todo professor aprende muito ao ensinar e aprende muitas novas experiências também. Então ele gostava, ele tinha um verdadeiro fascínio por lecionar e o fez praticamente até o final da vida. Todos os países do mundo usaram abundantemente os seus recursos naturais e destruíram a maior parte das suas florestas ao longo dos últimos 2 séculos. Então, e a Amazônia tinha esse privilégio, especialmente a Amazônia Ocidental, de ter mais de 95% da sua cobertura ainda intacta. Então surgiu a ideia de que nós deveríamos ter um imposto internacional ambiental que favorecesse aqueles que renunciassem o direito de utilizar os seus recursos naturais, especialmente os recursos de floresta, e em troca receberiam algum tipo de compensação. Esse assunto já vinha sendo mencionado por ele há muitos anos, mas ganhou destaque na Rio 92, na Eco 92. E a partir daí, então, mais e mais o tema cresceu e hoje já é uma realidade, né, com a adoção do sistema de compensações de crédito de carbono. Infelizmente, ainda não está sendo contemplada a forma como ele imaginou, né, justamente da floresta amazônica ser compensada por ser mantida em pé. Mas devemos caminhar no sentido de fazer uma agricultura tropical. O uso da floresta, o uso da pesca e da mineração. Estes são os elementos que podem substituir a Zona Franca de Manaus. É por isso que eu disse que com a Lei 1612, artigo 77, nós temos que abrir mão, que renunciar o 288, jogar no lixo da história e vamos criar a Zona Franca Livre da Selva, para que durante um período de 15 anos, até o ano 2013, dessa renúncia da Zona Franca de Manaus, os benefícios fiscais, nós possamos ter livre acesso à exploração agrícola, florestal, pesca e mineração. Devemos elevar a produção agrícola do terceiro ciclo à enésima potência. Devemos produzir 3 a 4 milhões de toneladas de grãos. E vai ser um Deus nos acuda. O projeto do prêmio, ele não julga qualquer trabalho pelo currículo da pessoa. O projeto é aberto ao cidadão. Então, e em termos de recurso, é o maior prêmio que nós temos focado na região amazônica. Não existe outro com esse valor. E é um prêmio do conhecimento. Ele é um conhecimento, mas é o conhecimento do caboclo, do pesquisador. As federações das indústrias concordaram com o projeto e o presidente José Nasser tomou a dianteira e fez a propositura que o prêmio ganhasse o nome do professor Samuel Benchimol.
nesse momento, já se via a grandeza do professor Samuel Benchimol. A Amazônia estava em luto por perdê-lo. E aí, sem restrição, pelo contrário, com a aprovação de todos, foi criado o Prêmio Samuel Benchimol. O professor Samuel Benchimol lutou, trabalhou, defendeu a criação do Banco do Estado do Amazonas. Além de liderar o grupo, ele tinha grandeza e conseguiu um despacho com o presidente Juscelino Kubitschek. Ele foi à reunião com o presidente Juscelino Kubitschek e disse: presidente, precisamos criar o Banco do Estado do Pará. E Juscelino, presidente Juscelino, como era muito despachado, e ao professor Samuel Benchimol dizer: falta-nos a patente. Falta a patente? Pediu ao secretário: me liga com o INPI. Aí o professor Samuel corrigiu: presidente, a patente tem que vir do Ministério da Fazenda. Então está mais fácil. Porque ministério, é diretamente ligado comigo. Ele conversou, explicou. Então essas iniciativas, quando acontecia qualquer movimento de defesa da Amazônia, quem era chamado para falar? Quando via um ministro, quando via uma autoridade, quem era chamado para falar sobre a Amazônia era o professor Samuel Benchimol. O Samuel, ele foi uma pessoa que observou muito meu pai na parte de religião. Prova está que meu pai do Seringal, ele nunca deixou de fazer as orações do sábado. E o Samuca, meu pai foi presidente do Comitê Israelita do Amazonas durante 40 anos. E passou depois para o Israel foi embora, e o Samuel também foi presidente do Comitê Israelita. Aconteceu até um milagre. Ele estava dirigindo o carro dele e aconteceu um acidente. E ele falou para Deus: meu Deus, eu não posso morrer, porque eu tenho que acabar de construir a sinagoga. Mas eu sempre fui muito orgulhosa e sempre me relacionei muito bem com ele. Estudem e que corram atrás dos seus ideais, porque ele sempre deixou, e ele sempre, você ser humilde, não é? E ser uma pessoa honesta, sempre, nunca tentar, como que eu vou falar? Ser uma pessoa do bem, não é? Você tinha que ser honesta consigo mesmo para ser honesta com os outros. Como nós éramos uma família intelectual, era para estudar. Nós vivíamos para isso. Sempre em casa era estudar, era todo o tempo isso. A gente passou para os nossos filhos, que graças a Deus os meus filhos, Denis e Lana, trabalham na nossa empresa. Os meus netos já estão também sendo preparados para a Amazônia, para viver a Amazônia. Também são amazônidas, porque eles gostam da Amazônia e ficam felizes de morar aqui. Quer dizer, esse legado eu acho que ele conseguiu passar, na primeira instância, de todos nós sermos orgulhosos de sermos amazônidas. Isso é um maior legado, eu acho, que ele conseguiu passar para nós. Ele não escrevia livros para ele. Ele tinha paixão de escrever para contribuir pela Amazônia, para o desenvolvimento da Amazônia. E isso me contaminou.
a vivência, quanto mais eu trabalho no prêmio, mais eu respeito Samuel Benchimol. Acho que foi o nome acertado. E eu tenho dúvida que algum dia esse prêmio possa parar. Ele não vai parar porque o patrono não perdeu a atualidade. Meu pai tinha essa habilidade de refletir internamente e de identificar também os seus próprios erros, o que nos ajudou no processo de maturidade, tanto pessoal quanto intelectual. O Samuel Benchimol localizou nesse itinerário internacional da Amazônia distintos projetos que aqui assumiram uma função fundamental, não só na ocupação de setores econômicos específicos, mas especialmente num lugar em que se traduz um projeto internacional para a Amazônia, à luz da adaptabilidade desses grupos humanos que aqui fixaram as suas origens, que escolheram esse lugar para viver e, sobretudo, escolheram esse lugar para produzir riqueza, não é? Então, essa é uma outra Amazônia. Enquanto viveu entre nós, Samuel Isaac Benchimol interpretou e advogou a grande causa cívica, propondo com maestria a integração da Amazônia ao resto do país. Suas obras são de tal magnitude pelo significado de avanço nas formas de pensar e conviver com a problemática amazônica.